opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro aqui, Um Brinde ao Nada. E hoje nós estamos aqui numa tarde de frio, está muito frio aí. Este é um programa do Estúdio 48 Podcast. Estamos aqui com o jornalista Lucas Lordi. Você falou de frio, me deu calor aqui. Deu calor? Eu fiquei com calor também, tive que tirar outra blusa. Vou tirar a blusa aqui. E você gosta de inverno, Lucas? Eu adoro. Pra mim, calor é só na praia. Eu não gosto de calor, Agora, não. Calor eu em gosto cidade, de inverno, se vir uma chuva, assim, aquela intermitente, o dia inteiro aí que fica ótimo. Não pode ser aquele temporal que alaga, né? Daí transforma a cidade em arquipélago. Tem que ser aquela chuvinha, assim, aquele friozinho tranquilo. E hoje, como eu passei a fazer, eu estou trazendo também para divulgar livros de outros escritores, alguns deles amigos, outros mesmo que eu não conheça pessoalmente, mas que eu tenha lido e gostado do livro. Esses aqui também eu li, recomendo demais. O Ceifador de Anjos, da Juliette Vasconcelos. O Ceifador de Anjos é um suspense muito bacana. Este Os Crimes do Jardim Celeste, do Pedro Cadina. Os dois, a Juliette e o Pedro, já estiveram aqui conversando com a gente sobre livros e literatura. Esse eu gostei da capa, hein? É muito boa, muito bonita. Né? A capa do Ceifador de Anjos também é muito criativa. O Pedro Cadina está lançando, inclusive, um novo livro, O Sexo e Morte no Hotel Renascença. E a gente está tentando trazê-lo aqui para falar desse livro e de outras curiosidades da literatura. E também temos aqui o livro do convidado, o professor e pesquisador de ufologia, Jorge Facuri. Esse é o livro Assim Me Contaram, breves histórias narradas por moradores de Sorocaba. Este aqui, e temos outros livros que no decorrer da conversa nós vamos falar deles. Desta vez não caiu, hein, Lucas? Dessa vez não caiu. Foi assim que caiu uma vez. Mas foi engraçado. Só faltou mais gente você cair da cadeira. Fica mais engraçado. Seria mais difícil, né? Cair da cadeira traria consequências piores. E aí, obrigado por ter atendido o nosso convite. Pesquisador de ufologia, Jorge Facuri, professor, seja bem-vindo. Como vai você? Tudo bem? Bem, vocês, agradeço muito aí pelo convite que vocês me fizeram e acredito que será um momento bom para nós trocarmos ideias, né, a respeito desse assunto que interessa tanta gente, né? E com muitas histórias interessantes. Sim, muitas histórias. E também muito mistério, né, Araújo? Mistério, desconhecido. Então, pensa comigo hoje, vai entrar na linha mistério, na linha do desconhecido. E antes de começar o programa aqui, eu queria convidar todos que estão assistindo a seguirem nossas redes sociais, que é muito importante o engajamento de vocês. Estamos no Instagram, Pense Comigo, Estúdio 48. No Instagram tem os cortes, estamos também no YouTube. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. No YouTube você pode encontrar nossos episódios completos, todos os vídeos. Então deixa seu like. O seu engajamento é muito importante, pessoal. Então vamos começar aqui o programa Mistério aqui do Pense Comigo Podcast. E vamos ler o perfil aqui do Jorge já? Pode ser, Araújo? Pode, por favor. Começando o programa, porque como é de costume aqui, Jorge, todo convidado a gente lê o perfil antes de começar a conversa propriamente dita. Mostrar para a audiência quem é a pessoa de uma forma eu também queria resumida. agradecer ao pessoal também, que no Instagram a gente chegou a 1000 seguidores no Instagram do Pense Comigo, então muito obrigado, pessoal. Vocês nos fazem muito feliz. Graças a vocês estamos aqui de pé. E a gente tem 1000 seguidores, Araújo. Rumo a 1 milhão, hein? Isso é digno de comemoração. Eu tô motivado, né? Vamos fazer uma festinha, vamos comemorar. Começa assim. Sim, começa de pequeno, mas depois vai evoluindo. E enquanto o Lucas abre o perfil, já abriu? Eu encontrei aqui, ó. Só lembrar, Lucas, que o pessoal pode fazer perguntas. Então, lembrando aqui, ó, pessoal, tem o chat do YouTube.
Tem o chat também do Instagram, você pode mandar perguntas aqui pro Jorge Facuri, manda pro Araújo aqui para mim também. Pode mandar qualquer pergunta que você quiser. Você tem, assim, alguma dúvida de ufologia, de OVNI, manda pergunta aí, que ela vai aparecer aqui na TV, a gente vai ler, vai responder a sua pergunta. Então, pessoal, comenta aí. Jorge Facuri, professor na rede pública de ensino há 30 anos, escritor com vários títulos publicados, fez pesquisas ufológicas, tendo iniciado sua escrita aos 16 anos com uma coluna semanal no jornal Integração de Tatuí. Nos anos 90, fez parte de um grupo de espeleologia. Criou o projeto literário Viva a Memória, na rede pública estadual de ensino. Jorge, você nasceu em Sorocaba ou em outra cidade? Como é que foi sua infância até você chegar à idade adulta? Então, na verdade, eu sou de Tatuí, né? Nasci em Tatuí. Eu vim para Sorocaba, estava com 18 anos. Chegamos aqui, eu e minha família, em 1983. E minha mãe era telefonista, né? Então ela se aposentou na Telesp, antiga Telesp. Mas daí chegou um determinado momento, o posto telefônico de Tatuí sofreu modificações e aí era necessário que as telefonistas fossem atender ou em Campinas ou Sorocaba. Ela optou por Sorocaba e por isso que a gente veio para cá. Mas eu sou da terrinha, na terra da Seresta, Tatuí. É uma cidade marcada pela música, né? Pela presença do conservatório dramático e musical. E você veio para Sorocaba, como é que você entrou no magistério? Então, quando eu vim para Sorocaba, depois eu passei num concurso da Secretaria de Estado da Saúde e fui trabalhar lá no hospital chamado Pirapitingui. Antigamente se dizia leprosário, hoje não se usa mais esse termo, né? É um nosocômio, né? Ou seja, um hospital especializado na doença da hanseníase, antigamente chamada lepra. Então eu fiquei lá, e aí, enquanto eu trabalhava no hospital, eu fui estudar, fiz faculdade e aí me formei. Depois saí da Secretaria da Saúde e fui para a Secretaria da Educação. Daí mais 30 anos de Secretaria da Educação. Então a gente está aí nessa lida, né? Foi uma coisa muito curiosa, sabe o quê? Eu trabalhava no hospital e aí em frente passa a Estrada Velha que vai para Itu. Né? O pessoal chama de Estrada Velha. E em frente no bairro, logo adiante, se construiu uma escola. Em 1994 foi feita essa escola. Era uma escola no projeto dos antigos CIEPs do Brizola, lá do Rio. Ele tem um modelo arquitetônico específico, essa escola. E aqui chamava CAIC, Centro de Atendimento Integral à Criança. Então eu saí da Secretaria da Saúde, atravessei a estrada e entrei para a Secretaria da Educação. Que interessante. Interessante, que coisa curiosa. Diferente, né? Diferente, curioso. Só atravessei assim a estrada. E o que te levou a ir para a escola? Você sempre quis ensinar ou foi algo de momento, assim, deu um estalo, assim? Na verdade, aí você toca num ponto muito, muito importante para mim. Eu acredito assim que amigos, eles têm uma função muito especial na vida das pessoas, amigos, né? Porque alguns, eles acabam conduzindo a vida do outro para algo muito bom. E às vezes também é o contrário, né? Daí deixa de ser amigo, né? Mas assim, eu nem pretendia me aventurar pela lida da educação. Mas eu tinha uma amiga chamada Sheila Fernanda Rodrigues. Ela era professora, mas não foi minha professora. A gente se tornou amigo e ela fez questão que eu entrasse para a faculdade. Eu falei, mas não vou, eu não tô afim. Não, você vai estudar. Você vai estudar. Eu falei, vou ajudar você. Eu falei, não tô afim. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Não, você vai fazer faculdade, eu vou te ajudar. E se insistiu. Daí eu passei no vestibular, ela me ajudou, estudou comigo. E quando saiu meu nome na lista dos aprovados, ela apareceu 8 horas da manhã na minha casa com um bolo.
Quer dizer, você quer uma pessoa mais especial na sua vida do que uma pessoa que faz isso, né? Então eu devo a ela, sabe? Eu sempre falo. A Sheila já é falecida, infelizmente. Já faz uns 10 anos que ela faleceu de câncer. Mas ela deixou um livro. Ela escreveu um livro sobre a história do pai dela, que foi pracinha, né? Lutou na guerra, na Itália. Nossa. Então ela deixou um livro e ajudei também ela nesse percurso da escrita do livro, né? Foi uma coisa muito legal. Nossa, isso é uma verdadeira amizade, né? Só que motiva você a ir pra frente. Sempre que eu lembro dela, seja lá onde estiver, eu tenho uma gratidão, assim, que não tem... Tem coisas que não tem tamanho, né? Como é que você vai quantificar o tamanho de uma gratidão, né? Não tem tamanho, né? Não. E hoje você se aposentou? Eu estou aguardando a aposentadoria. Eu perguntei isso para decorridos aí mais de 30 anos, né? 94, 32 anos. Mudou muito a educação nesse período? Mudou, né? Bastante, né? Tecnologia também, né? Tecnologia. Exatamente. A nova geração, ela está sendo formatada mentalmente de um outro modo, né? Geração é diferente, né? Eu acho que tem até os pontos positivos, mas tem os pontos negativos também, né? Sim, exatamente. É bem isso. Dois lados da moeda, né? E agora tá entrando a inteligência artificial também. Isso influencia muito. Que está modelando a... Não parece uma contradição? A juventude hoje tem pelo menos é o que ela aparenta, claro que estudos vão dizer isso, né? Ou já dizem isso. Me parece uma geração muito antenada com tudo, veloz, corrida, tem a ver com as tecnologias também, mas ao mesmo tempo muito individualizada, assim, com uma baixa sensibilidade histórica, social e até humana. Entendeu? Sim. A psicologia, diria, a psicologia do eu sou mais eu, e o meu vizinho, como é que pode? Nem olha, entendeu? Então, chegamos a um nível de individualismo que eu acho que caracteriza a juventude hoje, e é por isso que a gente assiste a essa indiferença em relação à história e à sociedade de uma forma geral, em benefício do eu. Eu sou mais eu. O resto que não me diz respeito, vamos dizer assim. E eu acredito também que hoje a juventude está muito naquele imediatismo, né? Que as coisas são muito rápidas. Tanto é que tem pessoas que não conseguem mais assistir filmes, séries, porque não tem paciência, né? Porque fica olhando muito o celular, fica vendo vídeos instantâneos e ficam lá passando, então não tem mais aquela paciência. Então isso interfere muito na educação, no como a juventude trata seu cotidiano hoje, né? Sim, principalmente porque se você pensar que para você ler um livro você tem que ter calma, tranquilidade e mergulhar naquela leitura, Sim. Você não consegue ler algo assim e já fica desesperado para mudar Você pira, né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno ainda não exatamente quantificado. Ou elaborado, né? E nós leva mais uns 5 anos, quem sabe, para a gente ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. E muita gente vive na base da vantagem, né, também, né? Qual a vantagem que eu tiro disso? Qual a vantagem que eu tenho lendo um livro, vendo um filme importante? Ele leva principalmente pela vantagem financeira. Qual que é a vantagem financeira que eu tenho de fazer isso? Então realmente daí está havendo uma vamos dizer assim, está havendo uma alteração de valores dentro do eu, da mente da pessoa, porque ele não está conseguindo enxergar que não é vantagem, é prazer. Seria prazer, seria... Você aproveitar o momento. Aproveitar o momento também. Aproveitar o momento, seria vida. Estou vivo. Viver. Estou vivendo agora e estou, né? Então, de repente isso some e é substituído por um outro pensamento. Puxa, complica, não? Aí é que entra, além da psicanálise, entra a filosofia. Quando a gente não consegue respostas objetivas e entendimento concreto das coisas, aí a gente recorre, por exemplo, à filosofia e outras disciplinas no radar da filosofia. Com certeza, tudo irmanado aí, né? E eu acredito que cada vez mais precisaremos da psicanálise, porque... Conto isso porque o tema de hoje
também está ligado a esta nossa realidade. A realidade, a vida da gente também flerta com o desconhecido, com o mistério, com a dúvida, com a crença, com o que eu acredito nesse sentido, né? Ou não. E a ufologia tem tudo a ver com isso. Aí entra a pergunta, para a gente entrar no tema dessa conversa. Como é que a ufologia chegou até você, ou você chegou até a ufologia? Você buscou a ufologia, ou a ufologia chegou até você? E antes de... para complementar essa pergunta, a ufologia seria o estudo de vida extraterrestre, o estudo de OVNIs? O que seria assim, a definição de ufologia? O que ela estuda especificamente? A ufologia ela estuda especificamente o objeto voador não identificado, que nós chamamos de OVNI, né? Agora mudaram a nomenclatura para o UAPS, né? E UFO, UFO do inglês, é justamente traduzindo OVNI, né? Objeto voador não identificado. Agora, a questão do estudo da vida extraterrestre mesmo, da possibilidade de vida extraterrestre lá fora, como que ela seria seria campo da exobiologia. Separado então. Separado. Entendi. Agora, a ufologia é só mesmo aquilo que não escapa aos nossos conhecimentos em termos de trânsito espacial, né? Agora, respondendo sua pergunta, eu acho que foi um start que eu tive. Eu tinha 14 anos de idade, quando eu estava vendo o Jornal Nacional, e nem sei se eu estava vendo ou ouvia assim, de repente, né? Me chamou a atenção. Ainda a TV preto e branco, lá em Tatuí, né? Essa TV que de vez em quando ficava toda cheia de bolinha, a tela sumia o sinal, né? Chuvisco, a gente chamava. Chuvisco, E aí falou a respeito de o jornalista falou a respeito de um objeto que tinha aparecido no Brasil em forma de peão. E ele estava próximo, inclusive, de Brasília, se a minha memória não está falhando, e que a Força Aérea estava em alerta. Eu achei muito curioso aquilo. Eu comecei a pensar, um menino de 14 anos pensando. Mas daí eu pensei em 3 coisas. E não consegui dormir aquela noite. Mas o que é esse peão? Quem está dentro? E por que ele está aqui? Entendeu? Eu fiquei com essa. E acordei pensando. E naquele tempo, né, isso era de 78 por aí, não, de 70 por aí. E a gente não tinha nada dessas facilidades de hoje, né? Uma rede social, nada, né? De acesso à informação. Nada. Aí eu estava olhando um dia uma revista Manchete, lembra da famosa revista Manchete? Lembro. Que meu pai comprava nas bancas. E tinha uma página só de livros para você pedir por reembolso postal. Mandava uma carta para a editora mandava por correio para você. Era uma época mais lenta, né? Você aprendia a esperar, né? Hoje, época em que se escreviam cartas. Exatamente. Na época que você escrevia, você mandava, você ficava esperando dias até. E de boa, né? Aí eu vi um livro lá, Toda a Verdade sobre os Discos Voadores, de Ralph Bloom e Judy Bloom. Falei, é esse. É esse. Mandei uma carta para a editora, pedi, veio. Nossa, aquele foi o meu livro que eu li, reli, né? E a partir dali, então, tudo começou a acontecer. Eu não parei mais de pensar. E um dia aconteceu uma coisa muito interessante, engraçada até, porque eu estava acho que com 15 anos, já para fazer 16. Escrevi um texto, sabe, reflexivo, sobre essa possibilidade dessas naves e tal. E me apresentei no escritório de um jornal, não é escritório, é lá o local lá, o estabelecimento onde estava um jornal, dentro de uma faculdade de Tatuí chamada Seta. E o editor do jornal estava lá, sério, sentado à mesa lá, e eu falei, será que podia publicar esse texto que eu escrevi? Ele olhou para mim, né, um adolescente chegando ali com um texto, ele falou para mim, o que te leva a pensar que você vai publicar um texto desse? Eu falei, não sei, eu pensei que de repente seria legal, se der certo. Aí ele falou, tá, deixa aí. Eu vou dar uma olhada, daí segunda-feira você passa, a gente conversa. Eu pensei comigo, acho que ele nem vai dar bola, né?
Quando eu cheguei na segunda-feira, eu tive uma surpresa. Ele falou, viu, eu li o texto aqui, você topa ó, fazer uma coisa? Eu falei, o que é? Você consegue escrever uma vez por semana? Eu falei, nossa, uma vez por semana? Eu não estava preparado. Eu tinha feito uma coisa assim meio inspirada, né? Mas eu topei. Eu falei, tá. Ele falou sobre esse assunto mesmo. Eu vou te dar uma coluna. Você vai ter uma coluna lá com o seu nome. E você vai ser... Fiquei 1 ano e meio, rapaz. Nossa. Que oportunidade, hein? Sim, você foi esperando alguma coisa e veio algo muito maior, muito melhor, né? Ué? No jornal. Um jornal de Tatuí. Como era o nome do jornal mesmo? Integração. Ele existe até hoje. Integração? É um semanário. Essa coluna saía que dia da semana? Ele saía em sábado. Sábado pro domingo. Aí era muito gostoso quando eu via o carteiro chegando e vinha pelo correio, né? Entregava, naquele tempo entregava na mão da gente, né? O carteiro vinha, eu tava pra rua ali em frente de casa brincando, jornal. Aí eu abria lá, tava a minha coluna lá. Para um adolescente, um jovem, é maravilhoso. Um gosto muito grande. Seus familiares, seus amigos comentavam, lia sua coluna também, né? Falava para você, li sua coluna, tudo. E alguns começaram... Eu traduzo essa sensação como sensação de felicidade. Um garoto de 16 anos, olha... Você começou a ficar famoso no bairro, assim, né? Fiquei, e ao mesmo tempo também falado, até pelos céticos, tirava um pouco de sarro de mim, né? Gozação. Mas muita gente gostava. Eu conheci pessoas a partir disso. Isso te levou a continuar lendo, estudando sobre ufologia. Continuei. Porque isso para te trazer até conhecimentos, avanço nos conhecimentos, para te servir como inspiração para escrever. Sim, sim. E então também passei a fazer uma coisa que não é todo mundo que fazia naquele tempo. Observar o céu mais acuradamente. Minha mãe e meu pai ficaram preocupados, porque às vezes era 1, 2 da manhã, eu estava no telhado da casa. Aí minha mãe falava pro meu pai, esse moleque em cima da casa, essas horas, vai lá, chamar ele. Você ficava lá sentado esperando alguma coisa passar? Ficava olhando tudo, ficava olhando o céu assim, acompanhando tudo. Eu comecei a aprender, né, o comportamento dos aviões, a rota que eles faziam, né, quando é que tinha satélite, estrela cadente, então um show, né? A gente vê muito, né? Uhum. E até o dia que começou a aparecer uma luz diferente. Começou a aparecer uma luz diferente que ela saía de um bairro chamado Nova Tatuí e ela vinha, parecia um foguinho, né? E vinha bem devagar. Daí eu percebi, falei, mas não tem o pisca do avião. O avião tem o pisca. Sim. Falei, tem alguma coisa errada. Aí que eu percebi que ela diminuía a velocidade em alguns momentos e descia aqui, ó. Dava uma pingadinha e voltava a linha de novo. Isso não é normal. Então eu comecei toda hora, era mais ou menos 11h30 da noite. Você lembra a coloração que ela tinha? Era a luz assim, cor tradicional ou vermelha? Cor de fogo pro vermelho mesmo. E isso foi nos anos 70, 80? 79. E mesmo ano que aconteceu o caso da Mariquinha aqui. O caso do Morro da Mariquinha em Sorocaba. E naquela época não tinha tecnologia, o ser humano não tinha uma tecnologia ainda que fizesse tipo, um avião fazer essas manobras, né? Não tinha essa tecnologia. Não. Você então era muito... Você citou o caso da Mariquinha. Por favor, lembra qual foi esse caso? Porque quem deve estar nos assistindo pode ser que conheça e muita gente também pode ser que não conheça. Como é que foi esse caso? Esse caso 79. 79. Foi... Eu acho que foi janeiro, não me engano. Foi um dos eventos mais interessantes que ocorreu dentro da história da ufologia, inclusive saiu no Jornal Nacional, né? Tem no YouTube aí, para quem gosta de pegar como é que fala? Os programas antigos, contando sobre o que aconteceu em Sorocaba. Porque um mecânico chamado Sérgio Pregnoleto, ele estava entrando na casa dele de madrugada, ali na Nogueira Padilha, quando ele foi surpreendido por uma luz muito forte. E ele ficou muito assustado, porque iluminou tudo. Ele acabou saindo com o carro e acabou trombando com a polícia, né? E falou para os policiais o que estava acontecendo. Os policiais avistaram essa luz também, que seguiu adiante e foi para a direção de Barcelona. Essa viatura entrou em contato com outra viatura de Votorantim, e aí foram para lá, entendeu? E os policiais, então, consta que eles conseguiram
uma certa correspondência luminosa entre o giroflex das viaturas e a luz. Depois que isso foi para rádio, para jornal, difundiu-se muito rapidamente e Sorocaba começou a receber gente de tudo quanto é lugar. Chegamos a receber por volta de 5.000 pessoas na cidade. Os estoques de binóculos e máquina fotográfica do comércio sumiu tudo. Os comerciantes foi ótimo. Então, assim, e aí aqui, até pesquisadores da Colômbia vieram para cá. Então expandiu. E tem um autor americano chamado Max Sussol. Ele escreveu um livro, inclusive é um cético, mas ele escreveu um livro onde ele consta a história de Sorocaba. Do Morro da Mariquinha. Do Morro da Mariquinha. Esse morro ficou famoso. Esse morro é famoso. Essa história ela faz parte da história do Brasil, dos grandes eventos da história do Brasil. Inclusive, acho que no Brasil, acho que é um dos locais que tem mais avistamentos, né, de OVNIs, né? No Brasil. O Brasil é um país bastante representativo. Tem bastante avistamentos aqui. Tem. Nós fizemos agora em maio, né, mês passado, 40 anos do caso de 1986, quando os caças brasileiros foram acionados para intervir sobre 21 objetos que estavam radarizados. Eram objetos sólidos, iluminados, e que as autoridades militares estavam acompanhando. Então, configura-se o quê? Invasão. Você tem objetos sólidos no céu, não se sabe de quem é, para onde está indo, o que está carregando. Isso é invasão. Sim. Por ordem do ministro do Exército da época, que eu não lembro o nome, levantaram caças de Anápolis, em Goiás, de Pirassununga, São Paulo, e do Rio de Janeiro, para acompanhar esses objetos. O radar foi só uma coisa muito real. Assim, objetos que eram sólidos mesmo, né? Tipo, porque ele conseguia diferenciar se era um pássaro, por exemplo. Né? Conseguia diferenciar, mas ele viu que não era um pássaro. Não, porque na verdade eram objetos luminosos que eles faziam movimentos assim totalmente atípicos da nossa física. Sim. Né? Por exemplo, nada fisicamente no nosso espaço consegue estar numa velocidade alta e parar. Não existe isso aí. Você desmonta inteirinha a matéria. Se fizer isso aí, eles faziam isso, paravam, subia, descia, fazia o diabo. Aí os aviões perseguiram e tudo mais, só que não conseguiram fazer nada. Eles davam looping. Uma hora eles estavam à frente do Mirage, outra hora eles davam looping e vinha para trás do Mirage. Aí o Mirage fazia toda aquela volta. Quer dizer, foi um balé. Quando eles viram o objeto, eles só viram que era um objeto brilhoso, mas não conseguiram identificar o que era, se era metal, não, se era... eram luzes. Causou uma tensão danada também. Eram luzes. Sim. Tensão para esses pilotos que estavam na caça. Não, e os caras, imagina a perseguição como devia ter sido, né? Inclusive sobe assim. Sim, o brigadeiro Otávio Moreira Lima. Eles chegaram a lançar míssil? Não chegaram, mas os caças estavam com armamento. Estavam com armamento. E aí, quando fez 30 anos, porque aqui no Brasil, com 30 anos, eles liberam, né, documentos. Alguns documentos. Né? Quando fez 30 anos, o Fantástico liberou os áudios dos pilotos. O espanto deles, comunicando entre eles sobre aquilo, né, que estava acontecendo. E ouvir esses áudios é uma experiência incrível. É uma experiência e é uma documentação, né? Porque tudo isso é documento, né? Áudio, imagem, tudo. O brigadeiro Otávio Moreira Lima, ele falou, tem isso gravado, tá no YouTube, no programa lá, e estava com as autoridades todas, que eles iam fazer um estudo. Eles foram bastante, evidentemente, cuidadosos, porque tem que ser mesmo, né? Cuidadosos em que sentido? É muito simples. Quando você tem que lidar com alguma coisa que você não sabe o que é, você humildemente diz assim: não sabemos o que é, vamos pesquisar. Fica chique, fica legal, não sabemos o que é, vamos estudar. Né? Honesto, né? E ao dizer não sabemos o que é... Não sei também é uma resposta. Exatamente. E ao dizer não sabemos o que é, você não fica teorizando. São seres, são não sei de onde. Não sabemos. Então ele falou assim: estamos lidando com uma coisa que nós não sabemos o que é, mas assim que nós tivermos uma resposta, né, nós poderemos divulgar isso, mas isso não aconteceu ainda. Né? Só voltando a você no telhado, vendo aquela luzinha. Como é que concluiu essa história?
Então, Ou não concluiu? não, depois de um tempo ela desapareceu. Ah, tá. Ela desapareceu, né? O que mostra que não era um avião, porque senão manteria a rota. Então, manteria a rotina, né? É. E... Ela apareceu uma noite só ou não? Outras noites? eu acho que foi acho que durou umas 3 semanas. Depois sumiu. Antigamente o Você pessoal... não teve curiosidade de comunicar a alguém da prefeitura, por exemplo, na época? Teve essa curiosidade ou não lhe aconteceu pensar nisso? Ele parece que é telepata, hein? Ele pega a Não, mente da gente, porque eu ia falar isso. Inclusive, eu tenho umas suspeitas aqui, depois eu falo. Ah, é? Tem uma suspeita do Araújo. Quais? Então, não sei se ele é desse planeta. Às vezes ele faz umas coisas que não é desse mundo. Então sabe o que eu tava pensando aqui? Sabe aquele filme MIB, Homens de Preto? Que os alienígenas se disfarçam lá de seres humanos. Então, eu tô com suspeita do Araújo. Né? Inclusive, tem muitas pessoas assim, da minha família, que eu suspeito que são, sabe? Eu nego tudo. Eu não sei, porque tudo. o Araújo ele faz cada coisa que, cara, um ser humano é difícil fazer, mano. Você viu, recentemente, aí um ex-cientista da CIA revelando que tem 4 raças entre nós aqui, inclusive na forma humana. Então você pode muito bem estar conversando com alguém aí dentro do terminal, pra rua, e o cara não é daqui. Pela lógica da revelação do cara, né? Mas o que aconteceu? Eu precisava conversar com alguém, né? Quando você está testemunhando alguma coisa, você ia falar com os coleguinhas da escola, meu, imagina, né? E na boa, para, meu, você é doido, o que é isso? Tá vendo vagalume? Você assim, né? apelido em você. É o disco voador, chegou o disco voador. Não, eu peguei apelido de disquinho mesmo, chamava eu de disquinho. E aí, eu percebi, eu tinha uma professora de língua portuguesa que ela era muito legal, ela era demais. Ela fez o prefácio desse livro. Já é falecida, ela fez o prefácio desse livro. É ela que me deu o toque. Os professores são mestres em tutores assim de talentos, né? Eles dão aquela aquela luz pra gente. Exatamente. Né? Porque eu ia muito mal em matemática. Eu cheguei a repetir de ano por causa de matemática. Mas eu só tirava 10 em redação. Aí essa professora, Almira Porciúncula, ela falou para mim, viu, você tem que continuar escrevendo, tá? Continue escrevendo. Eu falei, tá bom. Então eu guardo isso, tenho isso guardado. E aí, como ela criou essa empatia comigo, eu levantava no meio da aula e ia lá, coitada, ela estava lá, às vezes ocupada na mesa dela, falava, professor, posso falar uma coisa? O quê? Eu preciso contar o que eu vi ontem. Ah, o que você viu ontem? Daí eu contava da luzinha, né? A luzinha passou, que eu fiquei acompanhando ela, que ela sumiu no céu e tal. Aí ela falou assim para mim, olha, eu gosto muito desse assunto também, mas eu não sou a pessoa mais indicada para você trocar ideias. Você tem que procurar o professor Josué. Eu falei, quem é o professor Josué? Ele falou, o professor Josué Fernandes Pires. Ele tem uma loja de armarinho na rua principal de Tatuí, 11 de agosto. E ele é artista plástico, ele faz de tudo. Faz estátuas, ele já foi vereador, inclusive. E ele estuda esse assunto. Nossa, quando ela falou isso, eu fiquei maluco. Aí eu fui atrás do homem. E foi uma coisa muito interessante, porque ele parecia o Einstein. Sabe, um bigode branco, um cabelo caído aqui assim, uma figura diferente, sabe? Eu fiquei apaixonado pela figura dele. E aí ele me emprestou livros de ufologia, eu não conhecia que nós tínhamos um general, foi um grande pesquisador da ufologia no Brasil, o general Uchoa, Moacir Uchoa. Aí ele me emprestou um livro chamado Mergulho no Hiperespaço e me levou a fazer as vigílias com ele. Entendeu? Ele levava a máquina fotográfica, levava gravador, ele ia num determinado local onde pareciam luzes e ficava lá e ele falava para mim, olha, é assim que funciona. Você leva equipamento, você fica de olho, aquilo lá é satélite, isso é tal. Ele foi um mestre da ufologia. E em casa hoje tem um ET de 2,20 metros de altura que ele fez. É presente dele. Está lá na minha sala. Uma escultura? É, uma escultura. Feita de quê? É pesada, precisa de 3 homens para carregar. Escultura cimento, de cimento. ferro. 2 metros de altura? Mas 2,20 metros. É que você está acostumado, mas você não chegou a se assustar assim. Você olhava assim à noite, aquele. Alguns visitantes que eu esqueci de avisar. Então esquece de avisar, assusta. Imagina alguém vai dormir na sua casa lá, chega lá, você não avisa, chega na sala, aquele ET, o cara morre de infarto. Imagina, né? Então, e esse professor, então, ele foi respondendo a sua pergunta, se eu procurei alguém, foi ele que eu procurei. E aí, sabe o que acontecia?
quando eu estava na minha casa, que eu via alguma coisa diferente, eu ligava para ele, 11 da noite, meia-noite. Quando eu olhava, um Opala verde, ano 73, descia a rua em alta velocidade. Era ele. Estava indo atrás. Ele não visualizava só não, ele pegava o carro e ia atrás. Então ele foi uma pessoa, o professor José foi uma pessoa que tinha uma lida, ele tinha uma postura e uma prática ufológica em Tatuí, mas não se notabilizou como ufólogo, não ficou conhecido por isso. Foi algo pessoal dele, né? Deve ser falecido já. Ele faleceu em 2008. Contando assim, essa história aí já é uma bela história. Poderia ser contada em livro, inclusive. Exatamente. Ele poderia ser personagem de ficção, sendo com base em acontecimento real, personagem real. Olha que história você acaba de contar. Exatamente. Maravilhosa. Inclusive, sabe um detalhe? Eu nunca esqueço isso. Eu tava lá, eu cheguei a pensar, falei, nossa, mas esse homem faz cada coisa. Ele estava no local que apareceu uma luz, uma estrela diferente lá. Aí ele armou o equipamento. Aí ele subiu em cima do Opala, ficou em pé em cima do teto do Opala, e ele pegava aqui no gogó e fazia assim, ó, e soltava a voz, fazia um mantra. Um mantra. Com a voz mesmo? Com a voz, como se fosse ondas pra tentar interagir com aquela luz. Era uma tentativa de comunicação. Tipo uma Agora, você imagina eu ali com 16 anos, vendo uma cena dela, um professor em cima do carro, cantando para uma luz que está no céu. Imagina uma maneira de se Mas nunca aconteceu nada além disso, dessa tentativa. A luz, ela dava umas alterações, assim, sabe? Mas não houve mais nada além disso. E o que ele falava eram ruídos? Ele pronunciava? É um tipo de mantra. É uma maneira de comunicação, dependendo do objeto, às vezes ele responde também, né? Ele pode responder dependendo da... Sim. Pessoal, temos aqui mensagens aqui no chat, aqui, ó. Vamos por parte aqui, eu vi que o Marcos Latino mandou, até o Guzmão mandou aqui. Guzmão, você pode mandar colocar na tela aí as perguntas, as mensagens? Eu vi que tem no Marcos Latino aqui. Eu só acreditei no ET do filme, que é o Marcos Latino. Eu só acreditei no ET do filme, subindo no cestinho na bicicleta. ET Casa ET. Esse filme também ajudou muito a popularizar extraterrestre, né? Esse foi o segundo filme do Spielberg, né? Os OVNIs, ele ajudou muito a popularizar esse assunto, né? Sim. O Guzmão também gosta do assunto, ele perguntou aqui, ó. Com a abertura dos documentos pelo presidente Trump, o que muda no mundo da ufologia de concreto? Mudamos algum conceito? Eu acredito que sim, eu acredito que nós estamos dentro de um momento que ainda está se formando, né, de uma nova mentalidade. Porque a partir do momento que a abertura, a mão do lado do Trump, passa a acontecer, o assunto deixa de ser exótico, deixa de ser uma discussão do que, o que poderia ser, e passa a se ter consciência popular de que existem documentos, existem filmagens, e que essas filmagens não estão na mão de civis, estão na mão de militares. E os militares é que têm todo o aparato para acompanhar isso. Né? O Brasil, por exemplo, tem uma rede de radares que é o Sindacta, que radariza tudo. O que tem documentado pelo Sindacta não está na mão de nós civis, está na mão dos militares. Então é sempre os militares que têm o saber maior. A partir do momento que começa a haver uma abertura, evidentemente essa mentalidade vai mudar. Temos aqui até uma pergunta do Marcos Latino. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Ele perguntou aqui, de qual planeta os ETs vieram? Dentro da concepção que ele possa existir. E também outra pergunta dele, por que logo na nossa região, algo específico, por que as aparições na nossa região? Tem algo específico, por que eles aparecem aqui? Certo. Veja bem, não dá para dizer que eles venham de algum planeta específico, porque são milhões, bilhões de planetas no universo, e também não sabemos como eles chegam até aqui, porque uma viagem pelo espaço físico seria até inviável em termos de tempo, mas possivelmente eles usem brechas dimensionais, eles usem atalhos, né? Dimensionais. Então, podem ser seres de planetas físicos, como podem ser seres de planos diferentes, de dimensões diferentes. E então nós não sabemos nada sobre eles, só sabemos que há um movimento.
que há uma presença, inclusive na nossa história, pegar o livro do Erich von Däniken, né? Nas nossas culturas antigas, tem demonstrações disso, desenhos, tem representações que são claramente diferenciadas. E Sorocaba é um polo, sim, de atração. O Morro de Ipanema, o Morro de Araçoiaba, pelos minerais que tem lá, né? Radioativos, né? A represa de Tupararanga, pela quantidade, o volume de água, porque eles estão ligados à água, não sabemos ainda por quê. Eles são atraídos muito por locais onde tem água. Ah, sim. Sabe? Então por isso tem muito aqui no Brasil, porque o Brasil é bastante né? Água. Nós somos aqui. ricos nisso, né? Então Sorocaba, assim, é um polo, é um epicentro de fenômenos, né? Reconhecido na ufologia. E quando eles vêm assim, eles vêm uma fenda de espaço-tempo, ou eles vêm realmente do outro planeta, do outro lugar que eles estejam, eles vêm aqui com a nave, ou é um portal que eles vêm? É difícil responder, porque aí nós teríamos que recorrer aos físicos quânticos, né? Aos especialistas nessa matéria. Mas para nós, assim, que temos uma visão simples da coisa, eles devem trabalhar com leis que não são as nossas da nossa física. Né? Eles devem ter outras porque ações aí que permitem a eles fazer essas brechas todas aí. Sim. Porque a gente faz cálculo aqui, tipo o ser humano, né? Para viajar para Marte demora não sei quantos meses, daí se estuda se o corpo do ser humano aguenta essa viagem. Exatamente. Isso para Marte, que é perto, né? Assim, questão de medidas espaciais é bem perto. Sim. Agora imagine eles de outra galáxia, imagine a tecnologia para vir de lá. O corpo deles aguenta ou não? Porque segundo sempre fala assim, o corpo é tão frágil como o nosso, né? Então como que o corpo deles aguenta, entendeu? Então tem todas essas teorias. E tem uma operação também que teve no Brasil nos anos 70, e dizem que é a operação mais importante que teve, assim, de avistamentos de OVNIs, que é a Operação Prato, né? Sim. Teve lá no município de Colares. Isso. Que teve tudo documentado, até a Força Aérea foi lá, né? Sim. Então diz que foi assim, um caso, de todos os casos que teve no Brasil, talvez no mundo, talvez seja um dos casos mais importantes, né? De avistamentos de OVNIs, a Operação Prato. Foi porque, além de ser um fenômeno que estava acontecendo, ele trouxe um problema de saúde pública. Né? As pessoas desmaiavam quando eram atacadas por essa luz e perdiam sangue. Então, com a perda de sangue, passou a haver anemia. Então, muita gente chegava fraca ao posto de saúde. Tinha uma médica lá, até me recordo o nome dela, o Elaide Cecim, né? Um primo dela até morou aqui em Sorocaba. Ela que começou a perceber que havia muitos relatos de histórias de luzes, mas a princípio ela achou que era histórias dos caboclos, né? História do pessoal, lenda, né? Mas ela começou a perceber uma associação, que todo mundo que contava a história estava desenvolvendo anemia, estava fraco. Então ela notificou o prefeito. Falou, nós estamos com um problema, tem que resolver, o que está acontecendo? O prefeito vai fazer o quê? Estado aconteceu essa operação? No Pará. No Pará. O prefeito avisou a Brasília. Há uma década, século passado também? Não, isso foi em 1900. Se eu não estou enganado, ultimamente, eu ando esquecendo as coisas depois que eu tive Covid, viu? Nossa, tem hora que dá uns brancos. 76, eu acredito. 76. Uma outra coisa. Deixa eu dar uma pesquisada aqui só para confirmar. De repente, enquanto ele verifica aqui, consulta o senhor Google. E de repente aconteceu uma situação extraordinária na sua vida. Você passou a receber cartas de pessoas que se diziam extraterrestres. Como é que foi essa história? Essa história já é uma situação que ocorreu bastante anômala, né? E que ficou muito tempo guardada em família. Não era algo que era para ser ventilado, não era algo que era para ser contado, né? Você conseguiu já a data, hein? 77. 77? Errei por um ano. E aí, como eu gostava muito do assunto, eu comecei a ler uma revista e descobri na banca, por volta de 1980, uma revista que era a única que trazia pelo menos umas 3 páginas sobre ufologia, que era a revista Planeta, lembra? Lembro. Planeta, né? Primeiro ela era um caderninho, muito legalzinho, depois ela virou uma revista nesse padrão atual, né? E ela não tem mais, né? Tem ainda, mas ela mudou de perfil. Ah, tá. Hoje ela abarca mais outros temas, talvez esteja até digital, não sei como é que se ela tá física mais.
E aí eu falei, puxa, eu vou comprar essa revista todo mês, né? Pelo menos eu fico sabendo do que tem, do que está acontecendo em ufologia. E lá no final da revista tinha duas páginas chamadas Clube da Comunicação. E você mandava carta para eles e eles publicavam sua cartinha. Para você procurar pessoas afins. Ah, quero conhecer gente do rosacrucianismo. Ah, quero conhecer gente que estuda maçonaria. Quero conhecer gente que estuda magia. Magia branca, negra, alquimia, demonismo. Tinha de tudo. E tinha ufologia. Né? E eu falei, oxe, vou mandar uma carta para essa revista. Só que eu, na minha inocência de jovem, interiorano, lá do Tatuí, eu coloquei assim, eu gostaria de um contato urgente com seres extraterrestres que estejam em missão na Terra. Aí saiu meu nome e saiu meu endereço. Eu nem sabia se aquilo ia ser publicado ou não, passou um tempo, aquilo foi publicado. Saiu em novembro de 81. Aí, eu coloquei lá urgente, né? Certo, quem leu deve ter pensado assim, por que esse cara tá com essa urgência assim, né? Bem, aí comecei a receber carta de tudo quanto é lado do Brasil, meu Deus do céu, vinha de tudo, até do Uruguai. Nossa. E até o criador daquele movimento chamado Universo em Desencanto, que é dos Racional Superior, que o Tim Maia fez parte, que fica lá em Belfort Roxo. E de vez em quando eles estão aqui no centro de Sorocaba, tudo de branco, com uns banners. É um movimento, eu acho que é um movimento, como é que eu poderia chamar de filosófico? Eu não gosto da palavra seita, as pessoas falam seita, mas ele é um movimento fundamentado, tem uma estrutura contatista. Se você lê os 39 livros lá deles, você entra numa esfera mental que prepara você para um outro nível de presença nesse mundo aqui. Essa é a proposta deles. Bem, o criador desse movimento escreveu para mim uma carta pessoal, contando tudo como é que era. Depois que ele morreu, a carta ficou comigo, essa carta ficou muito famosa. É como você tem a carta. Daí o dia que eles descobriram que eu tinha essa carta, veio uma perua cheia de gente em casa. Queriam comprar a carta. Falei, não, se a carta é tão importante para vocês, eu dou para vocês, né? Porque para mim é importante no sentido... Você deu a carta para eles. Eu cedi para eles, porque é como você... É como um grupo chegar e falava, puxa, você tem a carta do nosso mestre. Você lembra o nome dessa pessoa, desse mestre? Sim, é Manuel Jacinto Coelho. E o que diziam as outras cartas? Você pode recordar algumas? Daí tinha de tudo, né? Aí tinha de tudo. Tinha brincadeiras, né? Tinha algumas zoadas e tinha filosofias, pessoas falando de religiosidade. Teve um cara que ele zoou muito comigo, né? Porque ele mandou uma carta, eu senti que a carta estava pesada. Eu peguei assim e falei, nossa, a carta tá pesadinha. Eu sempre abro carta com tesoura, eu não gosto de rasgar. Uhum. Abri com a tesoura, você caiu um monte de areia no meu colo. Areia de praia. Aí ele falou, essas areias são de Vênus. É coisa raríssima. Coloca num vidro, só você tem, tô mandando para você, eu sou um ser venusiano. Imagina, né? A carta avisava isso. O cara tava zoando, né? Tava brincando comigo. Temos uma pergunta aqui, rapidinho. Guzmão, você pode colocar aquela pergunta? Denis de Carvalho. Boa tarde, professor Jorge. Chegou a investigar o caso recente da mulher que foi encontrada desorientada na estrada de Mairinque esses dias? Há poucas notícias a respeito. Oi, Denis, que bom ter você aqui. Valeu, obrigado, Denis. Ex-aluno, muito querido. Então, Denis, eu desde o começo que eu vi essa história, eu percebi que havia uma falha nessa história, porque o portal noticioso que falou dessa história da mulher que sumiu lá do Éden e veio parar aqui em Mairinque, não traz o nome da pessoa, não traz o nome do hospital para onde ela foi, não há até agora nenhuma menção a um registro policial e não há nada, ou seja, há só uma história que foi contada, né, de que isso aconteceu, mas não há elementos. Inclusive o Marco Leal, que é um amigo aí da gente, que é ufólogo aqui de Sorocaba, está pesquisando esse caso, mas até agora não há elementos, viu, Denis, para saber nada. Enquanto o próprio portal noticioso não ceder maiores informações, ficou uma história vaga. Uhum. Temos aqui também o Pita mandando mensagem. Valeu, Pita. O Pita que já esteve aqui várias e várias vezes. Marcos Latino, tem algum setor do governo que cuida dessa parte de OVNIs?
ou é as próprias Forças Armadas que cuidam desta pasta? As Forças Armadas cuidam da manutenção da segurança, evidentemente, cada qual no seu devido espaço, né? Marinha, Aeronáutica e a Terra, o Exército. Mas existe sim um setor do governo que registra, que tem as pastas dos estudos. Por exemplo, a Operação Prato está lá. Foi um setor O que setor do cuidava de governo. OVNIs. Tem umas pastas, eles tomam conhecimento, inclusive, quando um governante assume, ele toma conhecimento que existe aquilo. Então tem um arquivo sobre a pandemia, tem um arquivo sobre a questão nuclear no Brasil, tem um arquivo sobre ufologia, e assim vai indo. Teve esse caso aí da Operação Prato, que eu acho que é um coronel, né? Coronel Holanda, uma coisa assim. O Irangê Holanda. Não sei se era coronel, capitão. Coronel. É coronel. Diz que ele estava investigando lá, estava chegando perto, tinha várias aparições, várias provas já documentadas, tirando foto, tudo. Depois o exército simplesmente cancelou a operação, ele teve que sair. Foi. E não só nessa parte, mas teve vários cancelamentos de outros casos também que o exército escondeu. Tudo tem essa parte que o exército tenta esconder, cancela, tem essa coisa. A turma fala que é meio conspiração, né? O exército não deixa que esses assuntos vazem, né? Naturalmente que o assunto é tratado com reserva, Uhum. né? Pelas Forças Armadas, né? É tratado com reserva. E no caso do coronel Irangê, ele ficou muito chateado, muito entristecido, porque ele estava avançando na pesquisa. Uhum. E aparentemente ele estava animado. E quando a missão foi abortada. Então, e daí depois ele se suicidou, né? Depois que ele falou um tempo, ele acabou se suicidando. Mas o suicídio, ninguém consegue provar se está relacionado ao fato da missão que ele fez parte ou foi uma depressão ligada por questões pessoais. Sim. Então, tem que se ter cuidado para tratar do caso. Mas é isso, o governo tem sim a sua consciência, não trata disso publicamente, é coisa reservada, né? Mas nós, através da liberdade de informação, nós como público, né, podemos fazer isso, fazer uma pressão, os ufólogos já têm um movimento nesse sentido, uma pressão pela abertura dos arquivos, para a gente conhecer melhor do que se trata, né? Saber o que realmente acontece e tudo mais. Agora, voltando à questão das cartas. Então, vamos chegar lá. Aí teve tudo isso, teve as brincadeiras e tal. Daí, quando começou a diminuir o fluxo das cartas, por volta de meados de fevereiro de 82, inclusive a mídia da época estava noticiando muito um alinhamento planetário. Né? Hoje, fala-se alinhamento planetário, está usual, normal, né? Uhum. Mas naquela época estava bombando. E aí chegou uma carta diferente. Uma carta diferente. Eu peguei uma carta que era densa, ela era bem cheinha e com uma letra de mulher bonita. E uma carta feita do quê? Na frente aqui, o destinatário, que sou eu que estou recebendo. Atrás, o remetente, quem está enviando, para eu poder responder. Estava aqui eu, destinatário, e atrás, nada, ninguém. Não tinha. Então, como é que eu vou responder se não há um endereço? Curiosamente, abri, era a primeira carta que eu recebia, sem ter um remetente. Abri com a tesoura, umas 8 folhas. Uma letra muito bonita, desenhada, de mulher. E não falava nem oi Jorge, eu vivo sua carta na revista, nada disso. Começava assim, o que queres de nós? Eu senti uma coisa diferente. Ficou arrepiado. Sabe quando dá um... Aí ela dizia, olha, eu faço parte de um grupo que está aqui no seu mundo e estou em forma humana, tenho trabalho normal na sociedade, mas tenho uma vida dupla. Uma hora estou na superfície, outra hora estou dentro da Terra, numa base tecnológica que é do meu povo, que é de um outro mundo, altamente avançada. Nós temos telas e observamos toda a superfície. Eu já te observo. E estou respondendo a sua carta que você mandou. E para você escrever para mim, você vai fazer o seguinte, você vai escrever para este endereço. O endereço estava dentro da carta. Só que esse endereço é de uma pessoa que ela não sabe nada do que acontece. Ou seja, você vai estar usando uma intermediária e ela não é consciente do que ela faz. Chama-se Dari Gomes, é uma senhora de idade, católica,
mora sozinha, não sabe nada do que está acontecendo, a casa dela é uma base para nós. Sua carta entra e sai. A nossa carta vai para você, sua carta entra e sai. Ela não tem noção. Eu obedeci. E aí ela falou que eu poderia fazer todas as perguntas que eu quisesse, que iriam ser respondidas. Mas adiantou uma coisa. Ela falou assim: eu não aprovei você ter mandado a carta para a revista. Eu não aprovei. Por quê? Eu vou lhe dizer. Você ainda é muito imaturo. Você é muito jovem. E não estava previsto que eu entrasse em contato com você agora. Os meus superiores nem autorizam eu entrar em contato com você agora. Mas eu tenho uma prerrogativa especial. Eu vou desobedecer os meus superiores e vou dar essa chance para você pela vontade que você está tendo de conversar. Mas se você desobedecer algumas regras, eu corto o contato, a porta fecha. Uma delas era silêncio. Silêncio maçônico, eu não podia falar nada para ninguém, a não ser para meu pai e minha mãe. Aí eu vi que estava acontecendo alguma coisa diferente. Então, de tudo que eu tinha recebido antes, agora estava acontecendo algo diferente. E ela falou: depois eu vou te apresentar alguns irmãos e irmãs que fazem parte do trabalho comigo, cada qual com a sua especialidade. Eu sou uma missionária, eu trabalho com essas coisas assim, assim, assim. Outro trabalha com outro tipo de energia, outro trabalha com química, outro trabalha com não sei o que lá. Eu fui indo, né? Fui trocando ideia. Aí você começou a responder. Eu mandava a carta por aquele endereço que estava no... Com perguntas. Com perguntas. E, inclusive, às vezes eu mandava datilografado 14, 15, 16 perguntas. Vinha tudo respondido. Nossa. Vinha tudo respondido. Só que o que acontece? Esse processo que se abriu em 82, ele foi para 83, quando eu mudei de Tatuí para cá. 84, 85, a década de 80 inteira. Você imagina... Essa comunicação, por meio desse mecanismo, com esse mesmo endereço... Os anos 80 todo. Até os anos 90. Foi até 99. Nossa, todos esses anos com essas... Quase 17 anos. 17 anos. 82 a 99. Com algumas pausas. Tinha alguns momentos que dava umas pausas, mas tinha hora que era muita carta chegando. Eu recebia 2, 3 cartas de seres diferentes na mesma semana. Aí eu respondia, pá. E aí começou a acontecer muita coisa. Aí já não era uma única pessoa que respondia, não, então. Já não era mais. Eu recebi... Aquela pessoa inicial, será que ela continuou entre essas pessoas? Continuou. Mas outras pessoas também... Mas daí teve outras cartas de pessoas diferentes, é isso? Ela era mentora. Mas havia outras cartas de pessoas diferentes. E havia um mestre mais importante que ela ainda, chamado Mestre Marcial. Ele escreveu pouco para mim, muito sóbrio, muito respeitoso. Você pode citar o exemplo de uma pergunta que você fez e foi respondida de que forma, ou não lembra de memória? Até lembro, mas antes de eu responder, deixa eu te perguntar, só para me ter uma ideia, que essa história ela é meio complexa. Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem um pouco mais de 10 minutos ainda. É? É, 10, 15 minutos. Entendi. Tá tranquilo. Eu perguntei para eles uma coisa muito básica, né? Por que vocês estão aqui? Você sabe que a resposta foi, em vez de ser técnica, ela foi uma resposta mais no sentido espírita do kardecismo. Por amor. Por amor. Por amor a esse povo. Queremos estudar vocês, queremos contribuir com vocês, queremos aprender também. Eu deixei uma vida, ela falou assim, eu deixei uma vida de muito privilégio, uma vida de muito conforto, de muita coisa boa que eu podia estar desfrutando para estar aqui. Aqui não é fácil estar aqui, mas eu vim, eu quis ter essa experiência. Você chegou a perguntar de onde vocês vieram? De onde vocês são? Eles dizem que são de um planeta chamado Areli, que na nossa ciência oficial, na astronomia, não existe esse nome, pelo menos que eu saiba. Areli com 2 L's. Depois chegou um outro grupo que também escreveu para mim, que eles fizeram uma parceria de um mundo chamado Esfer. Então, os Arelis seriam arelianos e os Esfers, o de Esfer seria esferiano. Seria a raça deles, né? É a raça deles. Sim. Com muita diferença, sabe em que sentido? Os arelianos conhecem a mensagem do Cristo, são éticos. Os arelianos são amorosos. Os esferianos são muito interessantes, são curadores, eles têm tecnologia para cura, eles têm tecnologia avançadíssima, mas são amorais.
Você chegou a perguntar para eles no sentido de que, por quê, né? Por quê? Então aqui a resposta por amor, mas por quê? Para quê? Ou seja, qual a intenção, qual o plano da presença deles entre nós? Chegou a fazer alguma pergunta nesse sentido, mesmo que seja com outras palavras, mas para quê? Se vocês têm planos para a Terra, para os humanos, nesse sentido? Chegou a perguntar isso? Eu estou tentando me recordar. E qual teria sido a resposta? Eu estou tentando me recordar aqui de que forma foi que eu fiz isso, mas eu acho que eu perguntei sim, porque eu lembro que alguma coisa que eu falei e eles responderam que o nosso mundo ele tem as profecias, né? Ele tem um destino que pode ser mudado, né? de acontecimentos, e que eles queriam acompanhar como eles já acompanharam outros mundos. Eles falam assim, a gente estuda, não só vocês, a gente estuda outros mundos também. Né? E há outros que estudam como nós estudamos e que nos estudam também. Então o universo é feito de muita... Ela falou, existe muita parceria, existe entendimento, né? Mas são coisas que a gente não sabe dizer. Acho uma coisa muito importante para eu dizer aqui para todos que estão acompanhando. Eu não afirmo que seja verdade. E também não afirmo que seja inverdade. Eu não sei. Né? Eu só sei contar. Eu recebi todas essas cartas, que aconteceram fenômenos durante esse processo todo. Quantas cartas, mais ou menos, em todos esses 17 anos? Eu nunca contei, você acredita? Mas eu calculo entre 500 a umas 700, talvez. E essas cartas Você tem algumas delas? Eu trouxe aqui numa pasta algumas. Tá? Algumas? Pode mostrar e ler trechos? Seria ideal. Porque eu tenho E essas cartas caixas. sempre foram mensagens positivas, né? Se nada foi no tom belicista. Então, isso que eu ia perguntar. Você teve a impressão de que eles representavam perigo ou não deu para ter essa impressão? Mensagem perigo assim, para nós? Eles querer dominar a humanidade ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa pergunta que você fez, ela é muito cirúrgica. Porque assim, o contato para mim, ele teve essa experiência, eu nem diria contato, vou dizer, essa experiência, ela teve dois lados. Um muito bom, que eu aprendi muito, eles trouxeram muito conhecimento, mas teve um negativo. Né? Por exemplo, na minha relação com os esferianos, houve tortura mental para comigo. Tá? Houve distúrbios dentro da família. Tortura mental de que tipo? O que eles propunham para você fazer e que era ruim? Como o tempo é curto, não vou poder contar toda a história, eu vou resumir rapidinho. Eu recebi um telefonema de uma esferiana, tá? Ela fez um trato comigo, eu era muito novo, eu não sabia lidar com essa coisa maliciosa, entendeu? Ela fez um trato comigo de segredo, que ela não podia ligar para mim. Ela falou, não tem autorização para isso. Então vai ficar entre nós, você cumprir direitinho aí o nosso acordo. Eu vou ligar sempre para você, vou responder tudo que você quiser. Eu ficava 5 horas falando. Você sabe quanto custava uma ligação DDD, descarte direta à distância, nos anos 80? 5 horas. E eles falaram que estava invadindo o sistema da Terra de telefonia. Ou é verdade, ou alguém tinha muito dinheiro para gastar. Né? Então, aí eu fiz o trato com ela. Depois os arielianos entraram em contato comigo dizendo que eu tinha recebido, que eles descobriram que eu tinha recebido um telefonema indevido, não autorizado, que eu tinha que me explicar. Como é que eu ia me explicar se eu tinha feito um acordo com a outra? Nossa, daí me pressionaram, os arianos me pressionaram. Quando eu acabei abrindo o bico, a esferiana foi punida, foi afastada. Ela voltou 2 anos depois para vingar. E aí ela me fez tortura mental através de ameaças. Mas daí é uma história complexa, que eu teria que contar com o tempo. Você já pensou em escrever um livro sobre essa experiência? Eu já comecei. Depois de muito tempo postergando, procrastinando, eu comecei a escrever essa história. Já tem uns livros na seus forma aqui. Real ou de ficção? Vou contar a história real. Talvez eu esteja até na primeira pessoa. No momento eu estou escrevendo na primeira pessoa, depois eu vou decidir. Acho que nesse caso é o ideal, né? Experiência própria é o ideal, a primeira pessoa, que nem o Araújo falou uma vez, né, Araújo? Porque, né? Quando você tem uma experiência muito intensa e que você viveu ou testemunhou muito de perto, a ponto de sentir o impacto pessoal sobre a experiência, o indicador é escrever em primeira pessoa. Primeira pessoa, né? Contando como foi tudo, né? Essa pessoa que, inclusive, que me torturava mentalmente, ela tem uma letra, ó. Olha como a letra dela é. Ela não escreve nem na linha, ela escreve entre uma linha e outra.
E em forma de arabesco. Nossa. Parece assim, é português, mas parece um estilo árabe, né? É, Olha exatamente. aqui, Haroldo. Olha aí. Ó, Daqui é da mesma pessoa, né? é a mesma pessoa. Você quer ver como tem variação de letra? Ó. Opa. É um estilo de letra. Essa é É um outra. português arabesco. Aqui é a mesma, tá? Só mudou a sim. cor. Ah, entendi. Então, dá para identificar de qual corrente eram essas cartas? Não, quando você essa aqui recebia? é uma mulher esferiana. Ela é do grupo chamado de Esfer. Vou mostrar pro Guzmão. Guzmão, tem como aproximar aqui, ó? Para o pessoal ver aí. Pode? Pode mostrar. Pode mostrar, não, né? Não tem segredo, não. Pode ser. Araújo. Letra de mulher, esse aqui. Por causa do pouco tempo, Araújo, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma pessoa. Se quiser, eu Se tiro quiser aqui, outra, ó. Guzmão. Eu mando para você. Percebe? Puxa. Aí. Isso aqui. É uma pena que. Te mandei. Olha como essa carta tá antiga, ó, ela tem 43 anos já. Ó. Ela é de 1982, né? Letras bonitas, estilosas. Todas elas são Então, desenhadas. como são essas duas esferas mesmo que eu não consegui decorar os nomes? Você chegou a perguntar. Areli e Esfer? Areli e Esfer. Você consegue distinguir qual é Areli e qual é Esfer? Ah, sim. Ou ela se identifica no final? Não, eu conheço todos aqui. Aqui eu sei quem é areliano e quem é esferiano. Você chegou a perguntar para eles há quanto tempo que eles estão aqui? Alguns estão já há séculos. Séculos. Então, outros... como que é, arelianos que falaram de Cristo, tudo? Esses aqui, os arelianos são... Eles conhecem a mensagem Olha lá, do Cristo. o Guzmão tá colocando na TV aí, pessoal. Os esferianos não conhecem. Então, os que esse conhecem a lado história de espiritual. Cristo, talvez eles estiveram aqui na época de Cristo já, né? Por isso que eles conhecem, talvez, né? Talvez eles já estavam entre nós aqui. É como diz, né? Se isto aqui for real, tudo é possível. Uhum, sim, com certeza. Olha aqui outro estilo de letra. Essa aqui é Eliette. Essa é a primeira. Eliette, a primeira escrevente. Lucas, olha só uma coisa aqui. Não é uma cartinha. Olha quantas páginas. Não tem erro. Não é uma coisa Não tem assim. nem rasura, né? Não tem rasura, não tem erro. É tudo perfeitinho, hein? Não muda a letra, ó. Quando você escreve, só a letra muda, ó. Olha, isso aqui acho que tem umas 17 páginas. Nossa, olha. Esse aqui é da mesma, né? Da mesma. Deixa eu ver. É da mesma. E todas vinham, as respostas que você remetia, como da primeira vez, todas sem o remetente. Não, a partir do momento que eles começaram a me escrever, eles colocavam o nome da senhora Dari. Dari é que era você a senhora usava para enviar intermediária inconsciente. Intermediária inconsciente. E eu fui para Minas. Desobedeci eles, inclusive paguei um preço para encontrar ela? Fui lá fui sondar, né? Esse endereço era em Minas? São Lourenço, é uma cidade de instância hidromineral, onde há muitas águas. Esse endereço da intermediária. Isso. São Lourenço. Tá. E que é dominada por uma ordem filosófica, teofilosófica, que é a eubiose, a antiga teosofia da Helena Blavatsky. A cidade é dominada por essa esfera aí. Aí você foi lá. Você foi 4 lá. vezes. 4 vezes. E eu conversei com essa senhora, ela não sabia nada, não sabia quem era eu. Eu falava o nome dessas pessoas. Você conversou com a intermediária. Conversei. Qual era o nome dela mesmo? Dari Gomes. Dari Gomes. Ela ficou numa janela alta, ela nem saiu, nem desceu para falar comigo. Eu falei, eu sou o Jorge, que escreve pro fulano de tal, fulano de tal. Ela falou, mas filho, o que você está procurando? Eu falei, a senhora não é dona Dari? Né? Aí ela falou, mas não sabia quem que era eu, não sabia quem era eles. Não sabia das cartas? Não sabia então nada. Não tem consciência do que ela envia, recebe? Não tem... Nada. Mas como é que as cartas eram... Passavam pela casa dela. Então, mas como é que você com certeza pensou nisso? Como é que era sem receber, alguém usava o endereço dela para pegar as cartas? Quando eu estive lá, eu tive a curiosidade de observar a caixa de correio dela. A caixa de correio dela é assim, metálica, até era bem antiga, porque estava meio enferrujadinha. Tem
o espaço para você colocar a carta e uma gavetinha embaixo com uma chave que abre por fora. Aí explica. Quem é então alguém que vinha por fora pegava. Quem é que tinha essa chave? Explica a possibilidade, ou seja, uma chave do mistério. Continua um mistério, mas é uma chave quem do pegava mistério. quem que abria com a chave lá e pegava as cartas, né? Então, não é? Uhum. Quem você acha que poderia ser? Eu achei até que esse pessoal pudesse estar dentro da teosofia, dentro da eubiose. Eu entrei... Esse pessoal quem? Eles. Eles. Tá. Eles. Escondidos dentro de uma ordem iniciática. Eu entrei nessa ordem. Eu tive que fazer... Eu fiz aula em São Paulo. Eu fui fazer ritual lá na cidade. Mas não encontrei ninguém. Ninguém sabia nada deles. E você foi com seu irmão numa dessas viagens? Fui com meu irmão e meu pai também foi armado com um 38 carregado de bala. Porque meu pai era da Força Aérea Brasileira e ele falou, se o negócio ficar muito louco lá, eu vou resolver do meu jeito. Desconfiado. Já foi preparado já. Qualquer coisa. Ele falou, eu vou resolver do meu jeito. Ele falou. Como é o nome dele? Raul Facuri. E o seu irmão? Michel Facuri. Foram, inclusive, para te proteger, eu acredito. Então qualquer coisa, assim. Não, essa história é maluca demais. Não tem ideia do que aconteceu. Impressionante. Impressionante. Cara, que história, hein? Olha isso aqui, ó. Isso por isso que eu digo que páginas. A ficção e a realidade, elas se fundem. Tipo, elas estão muito ficção juntas, e realidade, parece ficção, mas é real. Você até pensa assim, o que é ficção, o que é realidade? É por isso que a gente tem aquele termo de a arte imita a vida e a vida imita a arte. Exatamente. Porque você veja bem, você acha que eu contaria essa história se eu não tivesse esses documentos, mas nem brincando. Eu seria considerado um maluco, um inventor. Tem algum trecho que você poderia ler para nós dentro do nosso espaço de tempo? Algum trecho ou aleatório ou que você define previamente como? Só para a gente ter um exemplo de leitura. Pode ser um parágrafo, uma inicial. Olha aqui, ó. Aqui, nessa carta, está sendo falado a respeito do tipo de seres que estão na vida em todos os lugares. Né? Então diz assim, a diversidade dos seres se deve ao grau evolutivo de cada um, ao corpo em que sua consciência é focalizada com maior frequência. Por exemplo, os seres que colocam sua consciência mais no corpo físico preocupam-se muito com a aparência, a juventude, a velhice do corpo, o vestuário, os bens materiais, etc. Os que a aplicam no campo etérico preocupam-se muito com a saúde, alimentação, etc. Outros, mesmo que preocupados com tudo ou parte disso, ligam-se muito aos sentimentos. São altruístas, caridosos e capazes de amar os semelhantes desinteressadamente. Estes têm a consciência aplicada ao corpo astral. Os que aplicam aos corpos mentais são verdadeiros pastores de rebanho, altruístas, abnegados, gênios às vezes, artistas puros, idealistas, acostumados a não mais pensarem em formas físicas, conseguem se ver parte de um grande todo e amam os demais como irmãos. Os que possuem a consciência já no corpo búdico são os que buscam a transcendência, a espiritualidade pura. Alguns se dedicam à teosofia, ao espiritualismo kardecista, ao esoterismo, às grandes obras em prol dos semelhantes, dando a vida pelos seus ideais elevados. Entretanto, a subida é árdua. Após alguns atingirem tais níveis, recaem, permitindo que o eu se ensoberbeça. Então já não vem maldade em utilizarem sua bagagem para engrandecimento próprio e, ao final de muitos conflitos, enlouquecem nas mãos de forças que não mais podem controlar. Ou seja, o tom é filosófico. Imagina essa linha mesmo. Agora, ensaio comportamental. Agora você imagina um moleque como eu de 16, 17 anos recebendo material desse nível. Isso foi tudo entrando. E refletiu na minha literatura. Por isso você conta histórias. Que não necessariamente, pelos títulos que eu vejo aqui, são referentes à ufologia. Não, elas são da vida. Porque você acaba de nos contar uma impressionante história de vida. Aí, antes que chegue ao fim do nosso programa, não vou decorar o livro. Viu, mas a gente pode, alguns títulos. Viu, a gente pode ficar aqui mais uns 30 minutos. Tá. Fomos autorizados. É mesmo? É. Um brilho no céu de outubro. Os livros dele. Um brilho no céu de outubro. Rubião o Velho. Vida de Han. É uma biografia recente. Vida de Hand. Uma pessoa.
Isso aqui é... Esse é um romance místico onde eu coloquei muitos ensinamentos, inclusive dessas cartas, estão presentes aí. Orvalho, né? Orvalho. O Carvalho. O Carvalho. O Carvalho. Os mestres lamparinos. Os mestres lamparinos são seres que têm a cabeça em forma de lâmpada. É uma história que eu criei. Ah, sim. Isso aí é um presente que eu dei para minha filha, é a história da vida dela. Peripécias de Airá. Ela se chama Airá? É. Que legal. Ela deve ter adorado. Tão bonito, hein? É diferente, Airá. O Apito da Memória. Belo título também. Qual que é o mais recente? Tem a ver com trem? O da minha filha. O apito no sentido de que quando você lembra de alguma coisa, é como se soasse um apito na mente, né? Ah, tá. Então, voltando às cartas. Antes de voltar às cartas aqui, eu vou ter mais uma pergunta aqui do Marcos Latino. Nas escolas não se fala sobre os OVNIs no Brasil, né? Não. Por que será? Sim, não faz parte da matéria do currículo abordar esse tema. Não faz parte. Quem sabe, daqui a algum tempo, principalmente com a abertura aí dos Estados Unidos, do Brasil, haja um amadurecimento tal para com esse assunto que isso venha a ser pelo menos citado, né, nem que en passant, nos livros de história, né, e de filosofia, de sociologia principalmente. Mas eu acabei rasgando uma brechinha nisso aí, porque nos meus tempos de professor, eu falei sempre de ufologia para os alunos, eu colocava para eles, né, esse assunto. Inclusive eles me chamavam de professor dos ETs. E eu falava para eles assim, a gente tem que aprender que tudo é história. Não é porque história é história política, história do descobrimento do Brasil, história do Egito, história do... Não, história é tudo. Está acontecendo agora. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo história. Então, isso também é história. A ufologia também é história, porque envolve militarismo, envolve soberania, a discussão sobre a soberania. Então, assim, eu procurei dar essa consciência a eles, e isso foi muito importante. Veja bem, por exemplo, o Denis, que acabou de estar aqui, um ex-aluno, o Denis se formou já faz acho que uns 10 anos. Aí, tá aí, ó. Né? Uhum. Porque ele entrou aí por conta desse interesse que a gente falava em aula. Né? Então, eu fiz a minha parte de abrir essa... Na aula, durante a aula, colocando esse assunto para debate, ou informando, né? Você nunca foi censurado? Assim, eu quero dizer porque a ufologia não fazer parte, né? Da grade escolar. Grade escolar. Ah, não, a escola nunca me censurou. Eu acho que eu sabia colocar as coisas. Eu não fazia apologia, fazendo o aluno querer acreditar em extraterrestre. Eu colocava para ele como uma discussão filosófica, uma discussão sociológica. E é preciso a gente ter mente aberta para possibilidades, né? Então, assim, eu ia por esses caminhos cuidadosos, né? Então, eu acho que não houve porquê. Agora, às vezes, alguns pais de alunos falavam, esse professor é louco. Falavam para mim, minha mãe falou que você é doido. Aí, já outro não. Tinha pai de aluno que queria vir na escola para conhecer as cartas. É a primeira vez que você mostra essas cartas ou você já as mostrou em alguma outra ocasião? Não, já mostrei. Apenas elas não estão disponíveis em nenhum arquivo aí da internet, nada. Elas continuam sendo, o conteúdo geral continua sendo ainda muito pessoal, né? Uhum. Mas eu vou ventilar isso depois que eu fizer a história, né? Se Deus quiser. Conseguir terminar esse livro. O livro. Seu livro. Então, essas cartas você vai colocar no seu livro, assim, trechos das cartas? Vou colocar trechos, vou contar tudo como aconteceu. E também vou me preparar para que esse arquivo aqui, no momento, tem um grupo estudando esse caso. Tá? É um grupo que tem 3 pessoas. Com você? Eles estão me estudando e estudando o caso. É o professor Flori Tasca, que é professor doutor de Direito lá em Curitiba. A Lala Barreto, que é uma antropóloga no Rio de Janeiro. O Douglas Albrecht, que é um engenheiro de Santa Catarina. Então, nós temos um grupo de WhatsApp e eu, aos pouquinhos, vou passando alguns documentos para eles, vão analisando e eles pretendem fazer um trabalho científico acadêmico, sobre isto.
sem forçar a barra nem para desacreditar, nem para acreditar. E sim ver o que pode haver por trás dessa história. Porque isso aqui foi um dispêndio de dinheiro muito grande. Alguém se dedicou a fazer tudo isso aqui. Né? E sem estar comigo. Nunca estiveram comigo, nunca vieram. Vem para cá para a gente tomar um café. Nunca. Então, quer dizer, sempre à distância, por telefone, por carta, alguém se dedicou 17 anos. Uhum. Uma vez eu estava dando uma entrevista, falando lá em Mairinque, e uma pessoa fez uma pergunta no público que eu nunca tinha pensado. Qual era a pergunta? Inclusive, é uma pessoa que eu acho que você poderia até trazer aqui. Ele é autor de livro e ele estuda o Morro de Araçoiaba. Qual foi a pergunta? Ele falou assim para mim, depois que eu contei toda a história, ele falou, e qual foi a contrapartida? Aí eu falei, peraí, que eu não entendi a sua pergunta. Ele falou, qual foi a contrapartida? Porque ninguém faz um trabalho, ninguém se dedica tempo e dinheiro em torno de alguma coisa sem querer colher o resultado. E aí, olha, eu não tinha pensado nisso. Falei, por que alguém se dedicou a um jovem, à distância, tanto tempo, para colher o quê? Tem a ver com a pergunta que eu estava me fazendo, que ia fazer em seguida, mesmo que você não tivesse citado esse detalhe. Eu acho que ele tem telepatia mesmo, hein? Eu acho. Não sei então, não, hein? Assim, sei não, hein? Tem a ver com... Por isso que eu tô... Tem a ver com... a questão é saber qual raça que é. Tem a ver com o que enxergaram, o que identificaram em você de especial para dedicarem essa atenção a você, sabendo que você... Com certeza eles previam isso, essa possibilidade, você ia dar atenção a eles. E você deu atenção a essa correspondência. Então. Tá lendo, vê que as perguntas são... Tá lendo... isso que você observa são técnicas de repórter. Eu sou repórter há 40 anos. São técnicas de repórter, de reportagem. Você sabe então por onde ir, né? Muito bem, né? Numa conversa dessa, né? E dentro desse... E qual foi a resposta que você deu para essa pessoa quando ela perguntou qual foi a contrapartida? Agora, a contrapartida não só da parte deles, aí eu avanço com essa pergunta, contrapartida da sua parte também. Porque aí você, eu imagino, você jovem, quantos anos você tinha? 17 anos. Você também tinha a contrapartida da curiosidade, estava diante de um mistério e o seu interesse, se for sintonizar o interesse como uma espécie de contrapartida, era descobrir esse mistério. E você tentou indo lá e não conseguiu. Sim. Isso também te trouxe frustração, não conseguir desvendar quem são esses remetentes, quem são os escritores dessas cartas. Porque fica essa dúvida até hoje, porque depois de 99 pararam, né? Porque eu pedi, tá? Ah, sim. Pedi. Porque você pediu. Você pediu, daí pararam. Minha filha nasceu nesse ano e eu tava ainda muito com a cabeça fora do... Eu vivia com um pé aqui e outro pé no espaço. Aí eu pensei bem, falei, não, tem que me dedicar a uma alma que tá chegando aqui e eu vou falar para esses caras me dar um tempo, ou some, ou dá um tempo. Aí eu falei para eles, olha, eu vou cuidar da minha filha e faz 17 anos que... Você escreveu isso numa carta? E eles atenderam... Mas foi difícil para mim escrever. E depois que você mandou essa carta, eles atenderam, nunca mais mandaram mais... Eles ligaram em casa, falaram com a minha mãe. Eu não estava, eu estava dando aula, perguntando o que tinha acontecido. Não sei exatamente, não lembro agora o que tanto ela falou, mas eles foram embora. Era voz de homem ou de mulher? Sempre mulher. Sempre mulher. Porque as letras fazem parecer que são escritas por mulher. Sempre mulher. Todas. Eu tô vendo estilo todas. assim, eu letras... pego uma ou outra. Seria a mesma pessoa? É difícil, hein? Eu já conversei com grafologistas. Ah, você apresentou a grafologista? Já passei por algumas pessoas. Ele falou? Ele falou que existem diferenças muito fortes aqui de traço e de expressão literária mesmo. E de estilo? Você já percebeu, não? Estilo, assim... Parece que o estilo é semelhante. O estilo é sempre de pessoa erudita, né? De pessoa culta. Porque parece pelo que você leu mesmo, mostra isso. É um ensaio filosófico. Ou um ensaio comportamental. Vários tipos de filosofia. Ou um ensaio temático, vamos dizer assim. Sim, eles tratam de vários temas aqui.
Viu, Jorge, depois que eles pararam, tipo, você não pensou em mais retomar o contato com eles? Quando eu lancei meu primeiro livro de bolso, em 2007, eu resolvi mandar para lá. Aí o livro voltou, o correio disse que não havia mais ninguém, não havia esse endereço mais, não existia esse remetente. Daí, muito tempo depois, eu voltei para lá, para Minas, São Lourenço, fiquei sabendo que a mulher já tinha falecido. Essa senhora. Com quem você falou? Então, assim, hoje eu até tenho uma pessoa que voltou a ter contato comigo, que está em Campinas. Essa pessoa, ela tem conhecimento dessa história, ela esteve lá entre eles, mas eu respeito, porque é uma família, entendeu? Eu não quero causar problemas, né? Então eu deixo que se ela quiser revelar algumas coisas com o tempo, que possa fazer isso, mas eu não posso forçar ninguém, né? Mas ela seria o único elo que resta. Aleatoriamente, eu li cada ato a seu tempo. Do pensamento à expressão, há tempo para o raciocínio. Shalom. Era a expressão que eles usavam. Shalom. Tem a ver com a cultura judaica, então? Teria a ver? De certo assim, modo. Eu estou buscando sinais e próximos para tentar buscar ou antever uma identificação. Assim, eles colocam Shalom com 2 L's, né? Eu nunca perguntei por que eles usavam essa expressão, eu apenas aceitei. Mas é assim, Shalom. E os esferianos usam outra, Esther. Né? Escreve a Esther. Shalom e Esther. Shalom é a saudação areliana. Areliana e Esther. Esther é a esferiana. Esta última família, qual é a relação dela com a senhora anterior mesmo? Não, Desculpa, quando você estava falando, eu estava atento a essa frase. Essa pessoa com quem eu tenho contato hoje, ela era da cidade de São Lourenço e ela teve contato com esse pessoal. Tá? Mas eu percebo que ela é muito reservada. E ela é mãe de um rapaz, tem o marido dela, então eu não posso forçar ninguém, né? Ela é muito reservada. Mas um dia, talvez, quem sabe, ela possa me falar um pouco mais a respeito do que ela sabe. Essa história parece um filme também. Parece um filme. Então, na verdade, eu fui procurado por um cineasta chamado Jean, que veio de São Paulo. Ele queria fazer um filme, mas o contrato dele dava muitas vantagens para ele, entendeu? E aí eu acabei não firmando nada e depois eu pensei melhor. Eu falei, não quero... meu objetivo não é ganhar dinheiro com essa história. Por enquanto eu quero contar. Quero fazer um livro. Ele chegou a apresentar... Quero desabafar tudo no livro. Ele chegou a apresentar ideias de roteiro? Sim. Vai querer fazer um filme ou uma série? Filme mesmo. Agora já teve gente que falou pra mim que isso aqui dá uma série da Netflix. Não, mas certamente. Eu acho que até é melhor fazer a série. Uma série. Certamente. Até melhor do que um filme que é muita história. Um filme é muito pouco tempo. São muitas cartas. Viu, Jorge? Eles chegaram a falar como que eles são? Sim, eles são igual a gente. Tá? Então estão disfarçados, mas eles são realmente... Humanos. Eles estão disfarçados. Igual a gente. Só tem um lá chamado Astori. E ele não é nem siriano nem areliano, ele é de um outro lugar ainda. E ele é bem alto. Então, quando ele está na base, ele fica na altura dele. Quando ele sai para a rua, que ele vem fazer alguma coisa, ele abaixa um pouco, ele diminui uns 30 centímetros. Ele volta... Não sei como ele faz isso. Ele volta ao tamanho normal do ser humano. Sim, tamanho padrão, médio. Na comparação com as cartas iniciais anteriores, que eram... acredito que havia muita, assim... brincadeira também, né? As outras não tinham fundamento nenhum. Era uma carta que veio só e morreu por aí. Agora aqui foi um processo, né? Processo. Aqui foi um processo. Eu não respondi uma pergunta sua, que eu acho que é importante. Eu sempre tomei o cuidado para não parecer, ou pelo menos assim, ou dizer que eu fosse especial para poder ter acontecido tudo isso, porque a gente não é. A gente é como todo mundo. Porém, isso aconteceu comigo. Então, assim, aí eu fico pensando, por uma questão lógica, claro, o primeiro motivo por que isso aqui aconteceu foi por causa da carta na planeta. Né? Toda ação, a lei do espiritualidade fala assim, né? A lei de ação e reação. Né? Então, eu fiz uma ação, coloquei lá, eu quero um contato urgente. Eu tenho uma reação, aconteceu isso aqui. Agora, por trás disso aqui,
tem algo enigmático, porque ficou tudo isso produzido e cadê? Eu não fui nessa base, eu nunca consegui entrar lá, eu gostaria de ter entrado, falaram que eu ia entrar, eu ia conhecer tudo que tinha lá. Fiquei frustrado, sim. Perguntou se eu teve frustrado, fiquei frustrado, sim, muito. Né? Me senti muito... Aliás, teve uma época da minha vida que eu fiquei revoltado. Porque você não desvendou o mistério. Não desvendei o mistério, eu fiquei imerso num mar revolto de mistério, onde acontecia muita coisa e eu não conseguia resolver nada. Não, ainda eles falaram que você ia conhecer, né? O que você aprendeu com essas cartas? Ou não aprendeu nada? Mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi resiliência, eu adotei um pouquinho desse estilo literário deles, sabe? Eu vou contar uma coisa interessante como escritor, que eu acho que para muita gente seria curioso isso. Eu não entendo nada de gramática. Não adianta explicar a gramática, mas que não entendo. Oração coordenada da sintética aditiva. Não, e eu escrevo. Aí eu passo por uma professora de português e ela fala, não, tá tudo certo, tudo bem. Às vezes tem uma vírgula lá, faltando, alguma coisinha, mas de resto tá tudo bem. E eles escrevem na segunda pessoa do plural. Então se eu pego um texto hoje para escrever na segunda pessoa do plural, eu escrevo tranquilamente, sem errar. Mas não porque eu aprendi gramática. É porque isso aqui entrou em mim. Como se tivesse absorvido o conhecimento. Isso é positivo ou negativo? Eu acho que é positivo no seguinte sentido. Se eu não fui de entender gramática, é porque eu não sou... quem sabe fui mau aluno mesmo, né? Mas eu tinha uma alma de escritor. E eles deram esse... Uma vertente que fez florescer o escritor. Então você aprendeu isso, você aprendeu a escrever em segunda pessoa instantaneamente. Não teve um processo. Eu fui absorvendo tudo isso. Você absorveu e foi aprendendo assim. Fui absorvendo tudo isso. Eu já escrevia antes, porque quando eles chegaram, eu já era articulista do jornal, né? Agora aqui tem uma coisa um pouco... Eu vou falar agora uma coisinha um pouco suspeita. Tá? Eu já conversei com pessoas que falaram para mim, isso aqui poderia ser um projeto secreto, governamental. Um amigo meu que entende muito de estratégia ligado ao serviço secreto de Israel, ele falou o seguinte, sabe por que aquela mulher lá não sabia nada, a mulher lá da casa? Porque a carta não chegava lá. Provavelmente essa carta era retirada no correio, tinha um agente dentro do correio. Chegou carta para dona Dari, separa. Então não vai lá para a caixa da mulher. A mulher não sabe mesmo. Mas para ter um agente desse dentro do correio, isso é coisa de espionagem. É coisa de programa que sabe o que está fazendo. Então, assim... A ufologia tem um dos aspectos esse. Imaginar o uso de geopolítico. Exatamente. Das relações de poder. Exatamente. Usando luzes. De repente... Para provocar reações que interessam a alguém. Analise comigo, nós estávamos em 82, ainda faltava 3 anos para terminar a ditadura. Tá? Aí eles olham lá, nossa, um jovem de 17 anos colocando essa carta aqui, tem urgência? Por que tem urgência? E eu já era meio conhecido porque eu criei polêmica em Tatuí. Eu fui parar no fórum em Tatuí por causa de um artigo meu, que eu defendi uma opinião. E perante o Conservatório Dramático Musical lá de Tatuí, que eu estudava bateria, estudava percussão, eu fui considerado um aluno que fez um conteúdo atentatório contra a instituição. Então, eu além de levar uma suspensão de 6 dias, mas eu estava no meu direito de expressão, né? de expressar no jornal, na minha coluna que eu pensava. Além de eu levar uma suspensão de 3 dias, minha mãe e meu pai foram notificados que meu nome foi enviado para São Paulo, num órgão chamado CTA, para medida de expulsão definitiva das aulas de Tatuí, medida disciplinar de saneamento escolar. Olha que palavra pesada. Saneamento escolar. Então, assim, se havia algum programa que vistoriava mentes juvenis capazes de terem alguma predominância ativista, esse carinha aqui, ó, vou ficar meio de olho nele, né? Aí, de repente, correspondia ao meu interesse
por ufologia seria uma forma de me acessar. Agora, você quer ver como o negócio fica mais suspeito ainda? Mas isso é só uma teoria, sabe? Não estou dizendo que eu tenho certeza disso, nada. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas eles me mandavam questionários de mais de 60 perguntas. Sabe do quê? Psicotécnico. Lógicas, psicotécnico. Aí eu pergunto para você, por que isso aí? Por que alguém tem necessidade de mandar? Eu acho que tinha trazido aqui. Você contava isso, além dos seus pais, sua família, você contava isso para outras pessoas? Eu só estou chegando a essas conclusões agora. Das cartas. Então, mas eles não deixavam você contar para outras pessoas, eles né? pediram segredo. É segredo. Mas depois eu, com o tempo, fui falando. Para amigos, assim. Eu vou aproveitar e ler mensagens aqui das amigos. pessoas. O Marco Lealufo. Leal? Leal. Um grande abraço para o Jorge, grande pesquisador. Marcos Latino, muito interessante. Assunto rico. As cartas o Trump vai mandar buscar, hein? Manda ele tomar cuidado com essa pasta, hein? É perigoso, cuidado, né? Daqui a pouco já aparece a CIA aí, o serviço secreto aí. Boa essa, hein? Outra pergunta. Do que você calcula nos 17 anos, de 82 a 99, você recebeu 500 a 700 cartas, você tem todas elas ou não conseguiu guardar todas? Eu perdi um pouquinho, tá? Infelizmente eu tive confiança em algumas pessoas que quiseram ler e que não devolveram, tá? Talvez ainda possa acontecer essa devolução, mas foi um erro de percurso. Quando a gente é muito jovem, a gente às vezes se descuida, né? E infelizmente isso aconteceu. Mas assim, um abraço pro Marco Leal, hein? Grande ufólogo, hein? Já participou da National Geographic, já na History, já foi para a NASA entrevistar astronautas e é daqui de Sorocaba. Aquele aqui, um grande abraço para o Jorge. Ele mora aqui em Sorocaba. Ele é meu, como é que fala? Meu discípulo. Ele é de Sorocaba? Daqui. Vocês podem trazer ele. Não, aqui. chama ele aqui, viu? Sim, claro. Sabe por que vocês vão convidado desde já. Ele que pesquisou o caso de Varginha. Olha. Que é outro caso. Ele que trouxe as mocinhas para Sorocaba. Está convidado desde já. Vamos ter um contato dele para nos fornecer? Então vamos chamar o Marcos Leão aí. Leal. Marcos Leal aí. Ele é um leão na pesquisa. Ele é então Marcos Leão na pesquisa. Ele é da região de Sorocaba esse caso também, de... Ele mora aqui, sim, ele mora... Esqueci o nome do bairro dele. A mãe dele tinha um restaurante ali na General Carneiro chamado Cantinho da G. Tá. Comida, né? Então é fácil o contato. Fácil, eu passo para você. Bom, assim, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, tá? Desculpa. Tá tranquilo. Eu sei que eu trouxe aqui o relatório, mas agora não estou achando. Então, assim, vou só resumir o seguinte. Mais de 60 perguntas, um monte de coisa, sabe? Você faria isso? Fale uma palavra que vem na sua cabeça agora. A cor amarela para você, o que você sente quando você pensa no amarelo? Então, assim, aí tinha uma pergunta que eu localizei, que agora me chama a atenção. Na época, não. Mas hoje estou com 60 anos, eu tenho uma visão mais distanciada do processo que aconteceu. Aí tem uma pergunta capciosa ali. Assim, olha, a sua família começa a interferir muito no contato. Você diz para eles que é muito importante para você. Eles são muito importantes para mim. Mas a sua família não quer arredar pé. Você vai decidir o quê? Você fica com a sua família ou com o contato? Essa pergunta é muito séria. Porque para você fazer essa pergunta para um jovem, você está inquirindo ele sobre se ele colocaria a família dele em segundo lugar em prol de alguma coisa. Uma pergunta indevida. Se faz esse tipo de pergunta. Pergunta ela pode soar perigosa, como provocadora e até ameaçadora. Então de ameaça até. Porque se nós lembrarmos da seita do Reverendo Moon, lembra? Normalmente os jovens saíam da família, renegavam a família para poder seguir um novo modelo de pensamento. Desculpa se eu estou repetindo a pergunta, mas essas pessoas se confessavam extraterrestres ou não? Ou que elas se identificavam como supostamente de outra dimensão? O que elas diziam que eram nesse sentido? Ou não diziam, deixavam isso em dúvida e o fato de elas serem de outra dimensão é uma suposição, uma vez que não há prova da existência delas. Como é que você analisa essa dúvida? Eles se autodeclaravam extraterrestres mesmo. Eles se autodeclaravam, não tinha dúvida. Então, nós estamos aqui
E somos de outro orbe, né? E você falou um detalhe interessante, porque muitas vezes eles estavam falando uma coisa na carta e eles abriam parênteses. Por exemplo, eu estou falando assim, ó, viu, Lucas, semana que vem vai acontecer uma reunião aqui na base, tá? Semana que vem, do teu tempo. Eles abriam esse parênteses do teu tempo. Então significa que eles estão falando de um outro tempo. E isso é seres dimensionais. Tempos diferentes. Tempo e lugar. Tempo e lugar. Eu identifiquei esse detalhezinho, entendeu? Em algum momento, eles falaram sobre questões que calam muito forte a nós humanos, como a morte, por exemplo? Ah, muito. Eles falavam da morte, são reencarnacionistas, né? Falam da reencarnação. Engraçado que até é curioso. Tinha uns que falaram e outros que negaram. Daí não sei por que fizeram isso. Uns falaram e outros negaram. Daí, e ambos escreveram para mim. Falaram em dinheiro e poder? Não. Apenas em poder no sentido de eles colocarem, às vezes, pegarem uma pessoa de uma empresa muito importante e eles têm interesse, eles trocam a pessoa por um androide. Tá? Falaram em... Viu? Eles têm algum tipo de religião ou algo parecido? Pergunta do Marcos Latino. Não, eles nunca falaram de uma religião em termos de nomenclatura, mas eles colocavam o Criador como a única essência a quem se deve respeitar, o respeito absoluto e total. Uhum. Inclusive, eu acho que eles estão assistindo o nosso podcast aqui agora. Eu não duvido. Muito provável. Eu não duvido porque, então... inclusive... Debaixo do sol tudo é possível. Então... Acho que eles estão mandando energias positivas aqui para nós. Não, pode ter certeza que depois dessa conversa aqui, algumas coisas podem começar a acontecer. Uma delas é que já vai vir o Marco Leal aí. Com certeza ele vai vir aí, né? Com certeza. Falaram em guerra, na palavra guerras, eu estou lembrando de questões fundamentais das relações de poder e da humanidade. Falaram em guerra, por exemplo? Sim, eles falaram que há guerras em alguns sistemas. Há guerras em alguns sistemas. O povo esferiano mesmo, ele é dominador. Os arelianos não. Os arelianos, eles são tranquilos, mas os esferianos, eles às vezes eles dominam um povo sem armas, só com magnetismo, sabe? O povo fica encantado com eles. Eles não podem olhar no olho. Olhar no olho é um encanto, sabe? E eles, então, ao mesmo tempo que eles dominam alguns povos, eles ajudam outros. É interessante isso, né? É possível que eles tenham relação com líderes de poderes da terrenos. Terra? Vocês conseguem manipular assim, ó. Porque isso que você acaba de falar, existem líderes que são os piores possíveis e despertam um encantamento surreal. Ou seja, líderes que são os piores e despertam um encantamento surreal. E muitos deles são eleitos, amados e até venerados como deuses. A história prova isso. A história mostra isso. Com muitos exemplos, né? Com muitos exemplos. Podem até Desde a antiguidade. Sim. Eles são, pela situação normal das pessoas, das relações humanas, você supõe que alguém muito, vamos dizer, grotesco, pode provocar reações de distanciamento. Ao contrário, como se fossem verdadeiros Dráculas, aquele Drácula que no filme olhava e não olha o olho dele, atraía atenção, e a vítima se aproximava dele, eles agem como Dráculas, do ponto de vista político e de poder mesmo. Poder hipnótico. Então, eles são grotescos, são terríveis, são perversos e atraem, são votados, são eleitos, mesmo que tenham índole destruidora e de opressão. Sim. E de guerras. Eles têm esse poder de magnetismo, de convencimento, assim, além do normal, né? Assim, sobre-humano mesmo. E você supõe que esse poder de magnetismo deles esteja na fala, não, o poder de discurso, mas não é só isso. É o poder em torno deles, é o radar em torno deles. E você não tem explicação concreta para isso. Então, será que essa explicação, a capacidade de liderança dos líderes terríveis da humanidade e a capacidade de atração que eles têm sobre camadas de povos, dos seus povos, poderia ter uma explicação extraterrestre, alienígena? Então,
Existem algumas teorias a esse respeito, teorias conspiracionistas, né, de que há extraterrestres ocupando corpos de governantes, né? Eu não sei, tá? Eu tomo muito cuidado com isso, porque assim, como que a gente vai poder afirmar alguma coisa? Seria um nível de crença. Eu posso dizer, eu acredito que exista, né? De fato, eu acho que há seres ocupando postos altos aqui no mundo nosso. Agora, se eles estão fazendo alguma coisa deletéria ou não, eu não sei dizer. Eles, por exemplo, falavam assim que os esferianos, eles têm relações com alguns povos aqui da Europa, América do Norte. Talvez seja um objetivo deles de quererem dominar o mundo aqui, assim, alguma raça belicista, né? E estejam usando os seres humanos para esse fim, né? Muito embora, se você pensar bem, já faz tanto tempo que eles estão por aí e eu acho que eles não têm esse interesse declarado de intervir aqui. Sabe? Mas eles devem obter alguma coisa de interesse deles, de algum modo. Mas sabe, Possivelmente usando pessoas. Viu, Jorge? Exatamente. Tipo, a gente tá indo pro encerramento aqui, mas Ok. antes eu tenho uma dúvida aqui com relação à tecnologia nossa. Teve toda a época da Idade Média, né? Que teve a evolução tecnológica, mas demorou séculos para evoluir, né? Sim. E a partir dos anos 30, 40, teve uma evolução tecnológica, principalmente bélica, muito grande, absurda. O ser humano começou a lançar foguete para o espaço, coisa que era inimaginável em outros tempos. E tem uma história que, perto da Alemanha, caiu um objeto não identificado em alguma parte da Alemanha e que os cientistas alemães começaram a utilizar a engenharia reversa com a tecnologia vinda deste objeto não identificado. Sim. Isso explica, assim, muitas teorias explicam a tecnologia avançada da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, essa tecnologia bélica que a gente tem hoje, é possível ter vindo de outros seres, de outros planetas, ou através de algum OVNI que caiu, daí o ser humano foi lá, pegou, fez engenharia reversa, isso é possível? Então, essa é uma teoria aí bastante discutida, né? A gente sabe até, inclusive, que foram fotografadas naves do Terceiro Reich, né? Sim. Ele chegou a fazer umas naves lá e eram bem parecidas com um disco voador mesmo. E assim, eu acho que não é nada difícil que isso aconteça. Se há um contato, vamos dizer assim, com seres que não têm muita preocupação com ética e com respeito à vida humana, que pode ter, né? Uma troca de tecnologia fria, interesseira, só pode acontecer. Pode acontecer. Agora, eu espero que esse povo aqui, ó, que falou tanta coisa bonita, um dia Só apito o relógio. apareça aí. Tá. Para ajudar. Olha, como é que nós estamos do tempo? Então vamos para o encerramento. Já aqui. deu, né? Já deu, já. Acho que Olha, esse é o programa que teve o maior tempo da história aqui do Pensa Comigo. Verdade. Entrou para a história já esse programa. Impressionante a sua mistério, história, a história que impressionante. você nos traz e traz para a dando nossa joinha audiência. aí. Valeu, Guzmão. Muito obrigado. Legal. Quero agradecer muito a sua presença, você ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Tá? E Obrigado, eu gostaria Jorge. que você, por favor, se dirigisse a essa câmera aqui Sim. para Suas considerações finais. fazer suas considerações finais, Aproveita, suas despedidas. divulga suas redes sociais, seus projetos. Conversar com a audiência, por favor. Tá bom. Em primeiro lugar, eu agradeço, né, a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo aqui. Foi um bate-papo, como se diz, de bar, né? Sem ter os ingredientes do bar, mas é como se fosse de bar. E tranquilo, bem solto, bem sem comprometimentos. E a gente agradece a todos que estiveram aí acompanhando a gente, tá? Eu não sou muito de ter rede social assim, de colocar muita coisa, mas colocando Jorge Facuri no Instagram, no Facebook, vai me encontrar. Quando você pretende terminar o seu livro? Para quando? Tem essa programação? Então, eu preciso ver o que vai acontecer, porque eu vou ter que reler todas essas cartas. Por mais que eu já tenha lido e relido, vou ter que reler mais uma vez. Imagino que você trabalha por mais de um ano aí, então. Talvez uns 2. Mas eu vou tentar acelerar. Né? Quem sabe eles até ajudem, vai saber. Então quem sabe você manda carta, escreve assim que vai fazer sucesso. Os insights aí, né? Fala assim, se você fizer assim, vai ser um best-seller. Pois é. A IA já tá ajudando, que eu estou conversando, trocando ideia com ela. Mas fico muito agradecido a vocês pelo convite, tá? Foi um prazer muito grande. Tá? A gente IA agradece. Conversa sobre esse tema também? A IA conversa sobre esse tema também? Sim, conversa. Inclusive eu já dei ciência a ela da história dessas cartas, ela já sabe.
Ela sabe tudo. Isso Conta. pode ser nada, como pode ser tudo, né? Inclusive, tudo isso. pode ser o nada e o nada pode ser o Eu tudo. falei, ó, já que você tá aí, já você é uma nova inteligência aí, ó, fique sabendo disso Bom. aqui. E aí, Os Lucas? meus encerramentos aqui, agradecer ao Jorge pela presença, toda a equipe aqui do Estúdio 48, o Guzmão, Leandro Mozart, e agradecer a todas as pessoas que nos assistiram aqui, mandaram mensagem, Marcos Latino, o Pita, todos aqui que mandaram mensagens. Muito obrigado pela sua audiência. Segue nossas redes sociais aí, Instagram, Pense Comigo, Estúdio 48, se inscreva no YouTube do Estúdio 48. E aqui o programa foi histórico, o programa que teve mais de 1h30 aqui, então o assunto aqui é muito especial, um assunto muito bom, ufologia, OVNI. A gente entrou aqui num magnetismo, numa onda aqui incrível. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Pense Comigo. Valeu, pessoal. Com duas lembranças. Este mês de junho, o Dia Mundial da Ufologia, dia 24 de junho. Dia 24. E tem um evento semana lá na que Câmara. vem vai ter um evento na Câmara Municipal de Sorocaba. Sim, está sendo programado. Eu ainda vou ver o dia corretamente, mas depois a gente divulga. Inclusive, Ótimo. eu, Araújo, a gente tem um Para quadro. esse mês. Para esse mês. Inclusive, eu, Araújo, aqui a gente tem um quadro chamado Pense Comigo na Rua, que a gente faz cobertura de eventos. Então a gente vai lá na Câmara. Que legal. Fazer a cobertura, Será um prazer. entrevistar a turma lá, tudo. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu quero acrescentar aqui, como vocês sabem, este é um programa de cultura, de livros, de literatura, cinema e outras áreas que dialogam com a cultura. E a ufologia, os extraterrestres também são cultura, também contam histórias, e histórias impressionantes como esta aqui. Inclusive, queria lembrar que um clássico de guerra chamado Matadouro 5, do escritor Kurt Vonnegut, tem entre os personagens o protagonista que tem um relacionamento afetivo com uma extraterrestre. Ele descreve, conta a situação, eles se encontram na nave espacial e é um clássico esse livro, Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Vocês vão gostar muito. Muito obrigado, até a próxima. Sigam a gente nas nossas redes. O meu canal no YouTube é @escritoraraújo e no Instagram é escritor_Carlos Araújo. Muito obrigado e até a próxima edição do Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Valeu, obrigado. Até breve.